A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreada pelo pastor Georgen. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. A lição que nós vamos comentar é a lição dos jovens, já do segundo trimestre, essa lição tão boa, tão maravilhosa. Antes da gente começar a comentar essa lição, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa um like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai propagando ou passando para outras pessoas e assim o Evangelho de Deus ele é proclamado aos quatro cantos da terra. Que é o intuito desse canal, o objetivo desse canal é pregar a palavra do Senhor e ao mesmo tempo trazer uma luz para os professores que vão ministrar a lição, a aula aos domingos. E também, lembrando para os irmãos que esse canal também ele comenta a lição dos adultos também, certo? Se você se inscrever, ativar o sino, quando o canal ele postar um vídeo, você já vai receber de antemão já. O YouTube vai lhe avisar que tem uma nova aula para você assistir. O tema principal da lição que diz assim: encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Esse é o tema principal da lição dos jovens. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 1, que tem como tema o livro de Salmos. A primeira base da lição ela se encontra no texto principal, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, que diz assim: E disse-lhe, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. O resumo da lição nos diz assim: o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. A lição ela tem 3 objetivos muito importantes. Cada objetivo ela está subordinado a cada tópico da lição. Quando você conclui cada tópico, automaticamente você está cumprindo cada objetivo da lição. Diz assim, o primeiro objetivo é mostrar que Salmos é um livro que fala ao coração. O segundo objetivo é explicar a composição, o propósito do livro de Salmos. O terceiro objetivo é destacar os principais temas do livro de Salmo. O texto bíblico também é a segunda base da lição, é o que vai dar suporte para o estudo da lição. Se encontra lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao versículo número 49. Eu peço que você leia com os seus alunos, é de suma importância essa leitura, que você faça com os alunos na sala de aula. A introdução, uma pequena parte da lição, diz assim: a gente vai estudar nesse período, ou nesse trimestre, estudaremos proporções do livro de Salmos. Essa obra é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio de seus autores no Antigo Testamento. Nesta primeira lição que nós vamos estudar agora, na de hoje, certo? Abordaremos o livro no tempo de Jesus e da igreja no primeiro século. O primeiro ponto, a gente vai ver muito bem sobre isso, bem como o seu título, a autoria, a data. Também analisaremos a composição e o objetivo de Salmos. E o nosso propósito principal na lição ao longo desse trimestre, é que a sua vida devocional seja potencializada, certo? E edificada para a glória de Deus Pai. Maravilha, que maravilha essa lição. Um conteúdo muito bom.
O primeiro tópico da lição nos diz assim: um livro que fala ao coração. Olha só que tema, né? O primeiro subtópico diz assim: o livro de Salmos e Jesus. Ele vai fazer aqui uma comparação no livro de Salmos ligado a Jesus. Ele diz aqui na leitura bíblica, o evangelista apresenta o livro de Salmos como escritura que fala da vida, olha só, morte e ressurreição de Jesus. Não por acaso ela tinha um lugar na vida devocional do nosso Senhor. Você vai ver que ao longo dessa lição vai mostrar que Jesus usou muito o livro de Salmos, falou muito bem sobre o livro de Salmos, certo? Ele diz aqui, além de ocupar um lugar no ministério de Jesus, juntamente com o livro de Isaías, o livro de Salmos é o mais citado pelo Senhor no Novo Testamento. Quer dizer, ele é o mais citado, é o mais pronunciado no livro. Jesus cita muito bem o livro de Salmos. E ao longo da história da igreja, certo? O povo de Deus sempre leu os Salmos, tendo em Jesus o Cristo que se revela no livro. Que maravilha! Então, essa foi a referência do livro de Salmos e Jesus. O segundo ponto vai nos mostrar que o livro de Salmos, o livro de Salmo e a igreja. Quer dizer, vai fazer uma comparação entre o livro de Salmo e a igreja. Esse livro sempre auxiliou a vida devocional, certo? Da igreja de Cristo. Sempre foi um auxílio à parte devocional, auxiliou no aconselhamento à igreja de Cristo. Encontramos evidência disso quando o apóstolo Paulo menciona a forma da igreja primitiva se reunir. Paulo fala muito bem sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz, e quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos. Quer dizer, essa parte que Paulo ele pronuncia no versículo, cada um tenha salmos, tenha hinos, entendeu? Quer dizer, na parte devocional, Paulo já ensina a usar os salmos, a usar o livro de Salmos. Ou como uma ordem na Epístola Paulina. Ele diz aqui como uma ordem, lá em Efésios, capítulo 5, o versículo 19, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Que maravilha, não é isso? Então, como uma ordem que Paulo aqui, escrevendo a igreja lá em Éfeso, ele fala, olha, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, não é falando coisas banais, coisas fúteis, não, é falando com salmos, usando os salmos. Então, esse versículo rastreia uma prática comum na igreja antiga. Quer dizer, esse versículo mostra muito bem uma prática comum na igreja. E os primeiros cristãos oravam, cantavam e sentiam os salmos. Quer dizer, era muito usado, os primeiros cristãos usavam muito bem o livro de Salmos. A gente vê aqui o segundo ponto, que foi o livro de Salmos e a igreja. Vamos ver o terceiro ponto do segundo tópico, do primeiro tópico ainda, tá certo? O título do livro. Como foi colocado o título do livro? Ele diz aqui, o título do livro de Salmos remonta à ideia de devoção a Deus. Por isso, os hebreus denominam de Teliim, com o sentido de louvores. Quer dizer, usa essa parte aqui, Teliim, como no sentido de louvores. O título total, como conhecemos hoje, deriva da palavra latina, quer dizer, psalmos, e da grega, psalmos. Ambos traduzem a ideia do toque de um instrumento musical. Então, salmos é como se fosse um cântico, um instrumento tocando, um louvor, tocando a vida das pessoas que usava o livro de Salmos para isso. Então, com base na etimologia hebraica, latina e grega, certo? Bem como a tradição no uso do livro de Salmos com Jesus e a igreja,
Olha só, podemos afirmar que ela remonta a uma coletânea de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. Então foram 150 poesias que serviram para quê? Para edificar o povo de Deus. Isso era o que o livro de Salmos fazia e continua fazendo ainda hoje, ainda continua agindo na vida das pessoas, trazendo transformação de vida. Os primeiros cristãos tiveram seus corações aquecidos por essas belas e espirituais poesias. Então, eles tiveram sim essa bela 150 poesias, né? Tiveram seus corações, o alento, o conforto vindo da palavra de Deus trazida pelo livro de Salmos. O quarto ponto vai falar sobre a autoria e a data, certo? Não há apenas um autor no livro de Salmos, certo? Esse livro sagrado foi escrito por várias mãos, guiada e inspirada pelo Espírito Santo. A gente nunca deve eliminar isso. Deus usou homens inspirado pelo Espírito Santo para escrever o livro, escrever a Bíblia. Então, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17, ele remonta muito bem isso aí, ele explica muito bem e afirma categoricamente que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nesse sentido, a metade das poesias de Salmos é atribuída a Davi. A metade da poesia de Salmos. Há salmos atribuídos a filhos de Corá, como os Salmos 42. Há também atribuído a Asaf, como o Salmo 50. Há salmos atribuídos a Salomão, a Remã, a Etã. Finalmente, há salmos com autoria desconhecida. Sim, então há salmos com autoria desconhecida. Então a gente vê aqui os autores do livro de Salmos, tanto a autores conhecidos como Davi, como Asaf, Salomão, ou também como autores desconhecidos também. Mas a data, qual foi a data? Ele fala aqui, olha, quanto à data da autoria, podemos dizer que a maioria dos livros foram escritos entre os séculos 10 e 5 antes de Cristo, certo? Assim, aos que foram escritos no tempo de Moisés e outros após o reinado de Davi e outros ainda após o exílio dos judeus. Portanto, esse livro abrange quase toda a história de Israel no Antigo Testamento. Então, ele abrange quase toda a história de Israel, de um período a outro período. Maravilha, concluímos aqui o nosso primeiro tópico da lição, que tinha como tema um livro que fala ao coração, certo? O segundo tópico da lição, vamos ver que tem como tema composição e propósito de Salmo. Vamos ver a sua composição e o propósito do livro de Salmos. Olha só, primeiro ponto do segundo tópico vai dizer que a divisão do livro de Salmos vai mostrar sobre a sua divisão, como foi feita essa divisão. Vou falar aqui em rápidas palavras para que vocês entendam. Já vimos que o livro de Salmos é uma coletânea de 150 poesias, foi mostrado isso no primeiro tópico da lição, certo? E como livro poético, ele está na mesma categoria dos livros como o livro de Jó, certo? Como Provérbios, como Eclesiastes, Cantares. Contudo, o livro de Salmo é formado por uma coletânea de 5 outros livros. Então, ele é dividido aqui em cinco livros, certo? O primeiro livro é formado pelos Salmos do capítulo 1 ao capítulo 41. Essa coleção é de autoria de Davi, certo? O segundo livro é formado pelos Salmos do 42 ao 72, de autoria variada. Essa coletânea traz orações
pessoais e ações de graça. Então, esse segundo livro vai trazer, traz orações pessoais e ações de graça. O terceiro livro de Salmos é do 73 ao 89, certo? É uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. Então, nesse terceiro livro, vai mostrar uma coletânea que descreve Israel como uma nação. O quarto livro é do capítulo 90 ao capítulo 106, certo? E nesse livro, a fidelidade de Deus com Israel é cantada. Então, nesse trecho aqui, do 90 ao 106, a fidelidade de Deus com Israel, ela é cantada, ela é mostrada através de um canto. E que fidelidade é essa, né? No livro 5, certo? Vai mostrar do capítulo 7 ao capítulo 150, certo? E uma coletânea que traz a meditação na palavra de Deus como referencial, certo? Referencial. E nela se destaca o maior salmo de todo o livro, que é o Salmo 119. Então, mostra aqui, traz uma mediação, certo, da palavra de Deus como referencial, certo? Nesse livro 5, no quinto livro. O segundo ponto do segundo tópico nos traz assim, classificação literária dos Salmos. Ele vai aqui trazer uma classificação literária do livro de Salmo. Os Salmos são um livro produzido para ser cantado, declarado em voz alta. Olha só como os Salmos são. Que maravilha, né? Por isso dizemos que ele tem 150 composição e não capítulo. Nesse sentido, eles são poemas e, portanto, o livro é classificado literalmente como poético. Então, o livro de Salmo, ele é classificado como livro poético, porque são 150 poesias e tem que ser cantados, né? Louvado. Assim, os estudiosos costumam classificar os diversos salmos com categoria básica, tais como salmos de lamentações, de sabedoria, régios de louvor, de ação de graça, profético, penitenciais. Essa categoria nos auxilia na compreensão melhor do livro. Então, quando você divide isso em salmos de lamentações, de sabedorias, de louvor, de ação de graça, então você entende melhor, certo? Dá uma melhor compreensão para que você possa entender a classificação literária dos salmos, que é isso que vimos no segundo ponto do segundo tópico. O terceiro ponto do segundo tópico vai nos falar sobre o propósito do livro de Salmo. Qual foi o propósito? Por que foi escrito? Ele diz aqui, é importante ressaltar que Salmos é um livro em que há vários temas importantes, podemos dizer, certo? Importantíssimo na vida das pessoas. Nesse aspecto, podemos dizer que o propósito maior do livro de Salmo é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. Olha só, então ele tem esse propósito principal, quer dizer, que é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus. E um dos aspectos mais belos desse livro santo é a imagem da alma humana se inclinando ao Deus Todo-Poderoso para confessar um pecado. Então, quando Deus fala aqui no livro de Salmo, ele está expressando a maneira que o homem deve aceitar a mensagem do Senhor, certo? E expressar esse sentimento de profundo arrependimento, certo? E reconhecimento pelos seus pecados.
clamou por auxílio, quer dizer, ele clama por auxílio a Deus, reconhece a grandeza divina. Então, são aspectos que o livro de Salmos vai nos mostrar. Reconhecer os nossos pecados, clamou ou clama por auxílio e também reconhece a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Bom, assim concluímos o nosso segundo tópico da lição, que tinha composição, propósito do livro de Salmos. Composição e propósito do livro de Salmos. Vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema principais temas de Salmos. Quer ver os principais temas? E um dos principais temas está no primeiro ponto, que diz assim: o Deus Criador e sustentador. É o Deus que criou e cria, e o Deus que sustenta. Que maravilha! Uma das imagens mais poderosas do livro de Salmos é a apresentação de Deus como criador e sustentador de todas as coisas. Todas as coisas. Lá no Salmos 24, o versículo 2, ele mostra muito bem sobre esse tema, sobre um Deus criador e um Deus sustentador. Olha só o que é que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Isso mostra um Deus que criou e um Deus que sustenta. Maravilha. Certo? Deus é apresentado como um ser destinado, um ser distinto de sua criação, e ao mesmo tempo que sustenta e se relaciona pessoalmente com o que criou. Então Deus mostra aqui muito bem que ele é distinto da sua criação. Ele é diferente do que ele criou. Ele não é igual. Deus não é igual, é diferente, é distinto. Mas também mostra que ele também é um Deus que sustenta, que acompanha, que está sempre presente, que não se afasta por nenhum segundo sequer. Bom, a gente viu aqui Deus, o Deus criador e sustentador. Vamos ver o segundo ponto do terceiro tópico, que é falar a realeza do Messias. Muitos salmos enfatizam o rei de Israel, isto é, sua entronização, justiça, retidão e reinado perene. Então, ele mostra aqui muito bem que a sua entronização, ele é entronizado no meio de Israel como Deus, como justiça, retidão, reinado, certo? Então, o livro de Salmo mostra muito bem sobre isso. Por isso que ele bota o tema aqui, ó, a realeza do Messias. É verdade que esse salmo se referia originalmente a Davi e seus sucessores. Entretanto, algumas declarações a respeito do rei de Israel não se cumpriram, mas foram reveladas ao longo do ministério do Senhor Jesus. Então, mostra muito bem que apontava também para o Deus Todo-Poderoso, não só apontava para Davi, e algumas não chegou a se cumprir, mostrando que se apontava para o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Então, se cumpriu em Cristo. Ele diz aqui, o livro de Salmos nos ajuda a adorar Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que o livro de Salmos mostra a realeza do Messias. Que maravilha! O terceiro ponto do terceiro tópico diz assim, a vida de devoção a Deus. Esse livro remonta a diversos aspectos da vida espiritual a partir de variados temas devocionais. Quer dizer, louvor a Deus, agradecê-lo, recebê-lo, chamá-lo, confessar o pecado, confiar e esperar. Então, são temas que o livro de Salmos nos mostra. Quer dizer, a vida de devoção a Deus, o livro de Salmos mostra muito bem esses temas, como louvor a Deus, agradecê-lo, cerebá-lo, certo? Agradecer a Deus, chamá-lo, confessar o pecado,
confiar e esperar. Celebrar significa isso, certo? É uma das atitudes que é celebrar ao Senhor. Por fim, muitos aspectos da vida espiritual apresentados no saltério produzem um conjunto de prática devocional. Por isso podemos dizer que o livro de Salmos, certo, nos ajuda a orar melhor, a louvar ao Senhor de maneira mais piedosa, a cultuá-lo, certo? Em espírito e em verdade. Que maravilha! A sua linguagem nos ajuda a moldar nossos afetos e devoção a Deus e, sobretudo, as nossas ações na vida, isso é, exercitando o autoexame e confissão, a retidão e a justiça diante de Deus. São aspectos que o livro de Salmo ele vai nos proporcionar, vai nos levar a fazer exatamente o que a palavra de Deus pede, certo? Molda os nossos afetos, devoção a Deus, sobretudo as nossas ações de vida. Que maravilha! Isso é exercitar a nossa comunhão com Deus durante todo o dia, toda a nossa vida. Amém? Com isso concluímos o nosso terceiro tópico da lição e a introdução, a correção, a conclusão vai nos dar um pequeno detalhe ou uma pequena força do que a gente já viu. Ele diz aqui, nessa lição estudamos o conceito, a estrutura e o propósito e alguns temas que perpassam o livro dos Salmos. Vimos que esse livro era usado por Jesus e a igreja primitiva. Aprendemos que ele é muito proveitoso para potencializar a nossa vida devocional diante de Deus. Então, o livro de Salmos, ele nos proporciona tudo isso aí. Assim, o nosso objetivo é que ao longo das 3 lições que a gente vai ver ao longo desse trimestre, possamos orar melhor, adorar melhor, servir ao Deus piedoso, servir ao Senhor de forma mais amorosa. É assim que o livro de Salmo, e ao longo desse trimestre, ele vai nos ensinar a servir a esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Bom, concluímos essa lição. Eu te agradeço pela sua audiência, pela sua permanência em assistir essa aula. Eu espero que a aula venha trazer uma luz, para que na aula você possa ter uma luz de como ensinar na sala de aula. E desde já eu te agradeço com todas as bênçãos dos céus e digo para você que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.